vieram muitos convites pela minha formação em RH. Eu venho de uma formação anterior, né, de recursos humanos, trabalhei em grandes multinacionais durante 18 anos e há 12 anos eu fundei a Serum Consultoria, que é essa consultoria voltada aí para a gestão de carreira de altos executivos. A gente tem um método de fazer as perguntas certas e, mais do que isso, me alertar sobre pontos que eu não estou vendo no médio e longo prazo. Porque o curto prazo, o empresário é apagando incêndio, aqui é no caos. Para colocar como adendo, porque eu tive na cadeira do RH e contratei consultoria. Uhum. A gente, quando está no RH e está contratando consultoria, ou a gente, quando é empresa e contrata consultoria, a gente vê um total de faturamento. Sim. Só que por baixo de toda aquela história, às vezes o faturamento da consultoria é gigante. Já recebi. A gente trabalha muito com RH às vezes. Aí você pega o RH e fala assim, poxa, mas eu ganho metade do que eu estou te pagando para fazer um projeto. Olá, seja super bem-vindo ao podcast Líderes Fora de Série, um podcast oferecido pela Bumit. Meu nome é Carolina Augusta e eu tô com duas pessoas mais do que maravilhosas aqui comigo. Hoje é Diego Rondon, que é, além de um baita parceiro, um baita headhunter, agora não aguento mais falar baita, mas uma pessoa assim extraordinária, conhece muito, não só de investimento, é CEO, né, da Evolve, e tá aqui com a gente nessa super parceria e trouxe uma grande convidada que eu vou deixar ele apresentar aqui para vocês. Obrigado, Carol. Pois é, trouxe comigo aqui uma pessoa que eu admiro demais, tenho o enorme prazer de dividir uma cadeira de conselho com ela também. Dea Cruz, não só conselheira, mas também CEO e fundadora da Serum. Dea, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Foi difícil a agenda com você, mas eu tô muito feliz. Ela então, Paola, que foi a culpada de todas as mudanças, brincadeira. Pois é, Dea, obrigado, bem-vinda. E queria trazer aqui, bom, primeiro falando quando a gente se conheceu em conselho já, e eu admirei desde a primeira conversa tua capacidade, tua história e tua competência. Primeira pergunta que eu queria jogar para você: como é que você foi parar em conselho? Me conta. Boa pergunta. Olha, é uma história... Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Nada de difícil, só Obrigada ajustar a você. agendas. Prazer enorme, Carol, que eu estou conhecendo agora. Mais uma vez aí, obrigada, Diego. Essa pergunta é interessante, porque ninguém nunca me fez essa pergunta, como eu fui parar em conselho. E tem duas histórias. Tem um histórico familiar que poucas pessoas sabem, vão saber hoje. Minha mãe foi conselheira, né, do Sistema S, então... Filha de peixe. E eu via chegando em casa, né? Obviamente, na época dela não tinha o e-mail, não tinha minuta. Você recebia chegava um motorista com um calhamaço de papel para ela ler, e era o período que ela falava: olha, hoje vocês vão jantar sozinhos, porque eu tenho que estar aqui concentrada para ler. Eu ficava perguntando, mas o que é ser conselheira? Né? Enfim. Mas fecha, aí vamos para 2021. Eu participei de um programa conhecido como Conselheira C101, que foi um programa, uma ação afirmativa para mulheres negras sêniores do mercado, onde a gente foi convidado a vamos experimentar, né, o que é ser conselheira. Então, ali acho que foi o primeiro estímulo. Logo depois dali eu fiz os dois cursos, né, tanto Sampous como IBGC, que são duas escolas aí muito conhecidas no mercado, e a partir dessas formações vieram os primeiros convites para conselho. Eu sempre fui muito reticente. Para mim, conselho não é profissão, né? Ser conselheira é um ato de serviço e vocês têm que estar disponível a isso. Aliás, aprendi muito sobre essa questão de disponibilidade com você, Diego. Então, eu tenho visto muita gente falando aí de conselho como carreirista, né? Não é. Apesar de eu ter uma empresa de gestão de carreira, a gente não vê conselho como um caminho de carreira. E sim, né, o quão você se predispõe a servir a um ecossistema, né? Então, eu fui parar nos conselhos por aí, vieram muitos convites pela minha formação em RH. Eu venho de
uma formação anterior, né, de recursos humanos, trabalhei em grandes multinacionais durante 18 anos e há 12 anos eu fundei a Serum Consultoria, que é essa consultoria voltada aí para a gestão de carreira de altos executivos. Então, pela cadeira de pessoas é muito comum, né, virem os convites, mas eu acho que é uma coisa tão importante e de muita responsabilidade que não dá para aceitar e deu match aí no conselho que a gente está, que é uma empresa que eu admiro muito e aprendo bastante. Você, já pegando esse gancho, você acredita então no conselho? Porque eu fui para conselho, fui parar em conselho antes de me formar. Aí eu vi a importância de fazer a formação e realmente eu sou um conselheiro antes, eu era um conselheiro antes de me formar e me tornei um conselheiro. Você se formou onde? Dom Cabral. Legal. Que, aliás, fantástico. Não dá para fazer propaganda aqui, não sei se podemos cortar, mas eu sou professora convidada do Dom Cabral e atesto igual, aí com certeza é um excelente curso. Mas nesse ponto, você acredita que estar preparado e fazer o curso antes é um pré-requisito para se tornar conselheiro? Porque no meu caso fez diferença. Eu acho que você respondeu. As formações, elas fazem diferença, porque elas vão suprir gaps que não necessariamente é o nosso dia a dia. Então, por mais que eu assuma uma cadeira de pessoas, eu tenho que olhar o P&L, eu tenho que olhar questões de compliance, a gente tem que olhar gestão de risco. Então, tem uma série de coisas que até como executiva eu tinha, obviamente, eu olho isso. Mas quando você vai para conselho, você vai para uma outra magnitude, né? A gente está vendo aí todas as mudanças climáticas. Aí você fala, eu estou no mercado financeiro, não vai impactar. Será que não vai? Não é? Acabei de vir aí da FEBRABAN, onde trouxeram a Esther, a nobelista, para falar da justiça climática e de todo o impacto financeiro que tem naquilo dali. Ela está na FEBRABAN, uma feira de negócios tecnológicos, financeiros. Então, as formações, acho que trazem não só um repertório, mas uma musculatura para a gente evoluir como conselheiro. Eu, falando um pouco do meu ponto de vista, eu penso assim, né? Para mim, né, eu vejo conselheiros que eu tive ao longo da vida como pessoas que têm um método, né? Por isso que eu acho que a formação, ela é muito importante. Eles têm um método de fazer as perguntas certas e, mais do que isso, me alertar sobre pontos que eu não estou vendo no médio e longo prazo. Porque o curto prazo, o empresário é apagando incêndio, aqui é no caos, né? Mas às vezes a gente não consegue enxergar médio e longo prazo, porque o aqui está acontecendo agora e ele é muito intenso. Né? Então, não sei se falei alguma besteira, mas é como eu me sinto. Né? Tá. E nesse gancho, aproveitando já falando da vida do empresário, porque não só de conselho vive o arroz feijão do dia a dia nosso, né, Déia? 18 anos, não. 18 anos corporativo e 12 na empresa. 12 anos como empreendedora. Como é que foi a virada de chave para você? Vou empreender depois de 18 anos na vida, né, corporativa, onde todo mundo gostaria de continuar tendo você por lá. Você falou, não, virou uma chave, agora eu vou empreender e amassar o barro, porque não é fácil. Não. Né? Diferente da realidade, né, da população brasileira, porque hoje o empreender, às vezes, é a única opção, né, que uma pessoa tem. Não foi o meu caso. Empreendedor por necessidade. Por necessidade. Né? Na verdade, a consultoria foi sonho. Então, fazendo uma história longuíssima, curta, aos 8 anos de idade, eu tinha uma escola dentro da casa dos meus pais, com logo, com formulário. Você sempre quis. Chamava os vizinhos, dava aula, eu sempre quis. Em vez de brincar de médico, brincava de ser empresária e tudo organizado, Carol. Tinha um escritório, tinha que bater na porta. Agora você pode entrar, que na minha época não era open space, né? A gente tinha que fazer... E no meu caso, assim, era muito voltado para essa questão da educação, né, de desenvolvimento. Então, eu chamava os vizinhos, tinha hora, eles tinham que chegar lá em casa, tal horário. Aliás, o horário é pega no nosso pé, viu? E aí, quando eu fiz minha graduação, foi em administração de empresas.
empresas. Já na faculdade, o meu sonho era consultoria. Eu já entrei na faculdade de administração para isso. Tanto que quando eu fui para o mundo corporativo, qual era a minha ideia? Passar pelo maior número de ramos possíveis para que eu pudesse ter repertório quando eu tivesse meus clientes. Ter uma visão holística. Ter uma visão holística de mercado. E eu sempre gostei disso, sempre gostei de negócio. Então, vai para a Febraban, vai para o South by Southwest, vai para o Web Summit. Então, para ter essa visão de médio e longo prazo, eu sempre olhei para isso, né? Que eu acho que aí entra a questão também dos conselhos. Boa. Excelente. E aí, ouvindo um pouco da tua história, até pegando o gancho, você já... Isso é muito raro, né? A gente pegar uma pessoa que, desde cedo, já sabe muito bem o que quer e você foi construindo cada pilar. Eu, fazendo um paralelo, assim, com a minha história, como mulher, como empresária também, eu, na verdade, não sabia, descobri na faculdade que eu queria empreender, me achava super incapaz e comecei a trilhar ali um caminho até me chegar... Falar, não, agora eu tô pronta. Quando foi o momento que você se sentiu, falou assim, agora eu vou dar o salto? Por que eu falo isso? Para mim, como alguém que também trabalhava, né, em empresa, né, você tem ali multinacional, corporativo, tem o seu bônus, tem o seu dinheirinho, seus boletos chegam, você paga a conta, é azul, não é verdade? Você tem férias. Você pensa assim, bom, diferente do empresário de necessidade, você tem alguma coisa a perder. E às vezes o perder, né? Às vezes o medo de perder, ele acaba sendo maior do que o medo de ganhar. Né? Então, na verdade, ninguém tem medo de ganhar, né? Mas a questão é, você acaba botando na balança. Como é que foi pra você? Como é que foi esse salto? Né? Como é que você deu esse salto? Falou assim, agora eu estou pronta. Como é que você se preparou psicologicamente, financeiramente? Nem sei se precisou, né? Sim. Mas é só uma... É uma ótima pergunta, porque foram várias fases. Acho que teve a fase que foi ali mais ou menos 2010, eu já estava no mundo corporativo, estava bem. Eu tinha passado por uma experiência com empreendedores, esse grupo, eu trabalhei num grupo de tecnologia que eles são grandes empreendedores aqui no Brasil, são referências na Endeavor e tal. Então, eu aprendi muito com eles sobre o que era empreender. Então, acho que assim, eles Trabalhou como executiva. Como executiva. Acho que eles foram grandes responsáveis em plantar a semente desse espírito de dono, sem sombra de dúvida. Marcos e Alê, se estiver assistindo, agradeço imensamente. E aí, de lá, eu tive uma experiência numa grande consultoria do mercado, e eu achei que ia ser uma experiência que, a partir dali, pronto, eu vou virar consultora. 3 meses, eu experimentei, eu falei assim, eu não estou pronta. Eu não estou pronta para isso aqui. Seja pela lidar com a vulnerabilidade de cliente, então, você mandar um plano, você fazer um briefing, aí você faz o projeto. Aí volta. Não é isso aqui não, sabe o que é? Eu achei que eu ia fazer, agora eu vou fazer depois. Então, tiveram uma série de... Tem vários casos aqui que, se eu contar, a gente senta e chora juntos. Aí teve uma empresa nessa consultoria que eu fui fazer o trabalho, e eu era a gestora do projeto, então eu tinha que contratar os consultores e tal. Aí uma das consultoras que a gente queria uma professora específica, que ela era brilhante no que ela fazia. Eu não vou abrir aqui o ramo que vai chegar no nome dela fácil, que ela é uma sumidade no Brasil. E aí me mandaram para poder negociar com ela. Só que a gente tinha um budget mais ou menos assim... Sei lá, eu tinha R$2.000 e fui com a cara e com a coragem convencê-la que ela tinha que fazer parte do programa. E aí fui, almocei com ela, ela assim, brilhante, super culta, ela usa umas pulseiras, umas coisas assim diferentes que ela traz de tudo quanto é lugar do mundo. Aquele 1 hora de almoço que é uma aula para você, valeu. Aí eu, então, professora, quanto sai, não sei o que e tal. E aí, eu tipo assim, gente, eu tinha 2.000, o honorário dela era 15. Tá pertinho. Aí você falou assim, vamos bom, negociar. Já valeu o almoço. Não, só que era condição sine qua non. Tinha que ter. Tinha que ter ela. Aí eu fiz assim, esquece. Aí eu fiz, mas professora, a senhora não pode flexibilizar. Ela falou uma coisa que depois disso
foi muito bom. Eu estou contando o caso aqui para quem é empresária que está assistindo. Ela falou uma coisa que me marcou, que nunca mais eu tive problema de precificar meu trabalho. Gosto. Ela fez assim: você não está pagando 15 mil reais. Não, você não está pagando uma palestra. Você está pagando meus 30 anos de experiência internacional consolidada no tema. Eu Ui. voltei para a consultoria e falei assim: olha, é ela, temos que ter ela, vamos tirar do PNL do projeto De e outro vamos lado, trazê-la. E a gente trouxe, e realmente fez toda a diferença no projeto. Ela está. E ali vieram. Por um lado, isso é maravilhoso. Por outro lado, o que é que eu percebi, Carol? Eram riscos que eu não tinha calculado. Olha só. Então, pensa que a gente está ali no mundo corporativo em decisões flats. Tipo, você decidiu que o projeto é aquele, segue. Você decidiu contratar 3 pessoas, contratou, segue. E na consultoria, você tem uma dança das cadeiras que só com o tempo para você aceitar. Né? Ou o projeto vai sair fora do prazo, o cliente não vai querer pagar, vai querer. Tem N adversidades que, para quem era uma menina ali, que estava vivendo em condições normais de temperatura e pressão, eu colapsei. E aí eu dei 2 passos para trás e falei assim: não, eu quero o mundo corporativo. Então, um ponto foi essa diversidade, o outro ponto foi que aí eu comecei a entender o que era faturamento de consultoria, que eu não sabia. Então, como eu era gerente de projeto, eu recebia pelo faturamento do cliente. Se o faturamento do cliente são 120 dias, você vai receber com 120 dias. Sim. Então, tinha uma série de considerações financeiras que eu não tinha feito. E a gente tem um ponto só para colocar como adendo, porque eu tive na cadeira do RH e contratei consultoria. Aham. A gente, quando está no RH e está contratando consultoria, ou a gente, quando é empresa e contrata consultoria, a gente vê um total de faturamento. Sim. Só que por baixo de toda aquela história, às vezes o faturamento da consultoria é gigante. Já recebi. A gente trabalha muito com RH às vezes. E aí você pega o RH e fala assim: poxa, mas eu ganho metade do que eu tô te pagando para fazer um projeto, né? Você fala assim: tá, mas eu tenho uma empresa inteira lá atrás. Eu tenho um monte de adversidade, né? Um monte de conta que a gente paga. E não é só diversidade. Você tocou num ponto importante, né? Que vale para o empresariado como um todo. E quando você empresaria consultoria, tem um ativo que você precisa cuidar, que é o ativo do conhecimento / ócio para gerar conhecimento. Então, muito importante você estar falando. O ócio faz parte da consultoria agora, porque tem ganho de conhecimento. Exato. Nisso. Porque aquele consultor que só opera, ele vai morrer. Vai. É um commodity que ele vai servir para algumas atividades, mas para o negócio. Então, assim, por exemplo, o conselho que a gente está é de um negócio extremamente inovador no Brasil. Eu aprendo todo dia. Até hoje, o meu mestre é Diego, porque eu não sei ainda operar, que nosso presidente não escute, que tem coisa que eu não sei operar ainda. Isso é maravilhoso, porque eu tenho que tirar uma manhã... Mas sabe que o não saber, ele tem um valor incrível? Sim, mas aí que eu quero chegar. Então, você tem que tirar uma manhã ou uma tarde para brincar com aquilo dali. Para estudar. E não é um estudo que a gente tinha antigamente, que é isso que é um clique também que eu queria alertar para o empresariado. Muito empresário nos procura e fala assim, eu quero mudar o negócio. Que curso eu vou fazer? Curso? Eu falei assim, depende. Tem coisa como se preparar para um conselho que vale a pena você ir para as instituições que a gente falou aqui. E tem coisas, por exemplo, entender o mercado de cripto. Por mais que você faça um curso, talvez o curso já seja o passado, né? E você tem que operar. O mercado de cripto, se você operação. Não opera, não é você ali, é você entendendo. É operação. Então, assim, tudo isso para te dizer o quê? Esse custo embutido de que vai desde curso a livro, ao ócio, a você parar e mês passado eu estava no Ceará, estou aprendendo um esporte novo. Eu assim, vou aprender, porque dali vai sair coisa. Sim. Então, é um investimento que você não vai ter necessariamente um retorno no curtíssimo prazo,
porém é o que vai lhe sustentar naquele negócio no médio e longo prazo. Sim. É o ócio criativo. É um pouco mais do que o ócio criativo, é você pôr intencionalidade nesse ócio criativo para fazer as sinapses daquilo dali com o que está acontecendo no mundo e tal. Então, exige tempo. E isso em consultoria é dificílimo, porque você vai para a conta que a gente fazia como RH. Ah, mas eu estou pagando um processo seletivo. Nossa, mas ele demorou isso aqui, ele já tinha as pessoas, ele já conversou com as pessoas. É lógico, Eu, você inclusive, tá tenho pagando o que ele já certeza de fez, que né? essa conversa aqui, daqui a uns 2 dias, ou talvez até hoje de madrugada à noite, eu terei alguma sinapse. Obrigada. Mas é verdade. Né? Então, acho que passa por isso. Então, mas fechando a história. Então, tiveram todas essas confusões. Voltei para o mercado corporativo, mas aí eu já voltei com intenção. E aí eu investi pesado em algumas formações que eu queria fazer, que custaram aí o valor de um apartamento na época, quando eu for olhar todas que eu fiz. E tudo bem, porque hoje eu vejo o valor disso, mas é um investimento que você tem que fazer. Eu Sim. abri mão de uma série de coisas para aquilo. E claramente a exigência que empreender no Brasil se faz, que é a reserva financeira, para que você tome decisões pautadas no negócio e não nas necessidades, né? Então, eu já vi muito negócio falir porque foi decisões tomadas em necessidades, e já vi muito negócio também prosperar porque foram decisões tomadas e na necessidade a pessoa falou assim, não posso mais estar aqui nessa situação, eu quero estar em outra. Então, não tem certo ou errado, mas é importante saber que o dinheiro vivo, o cash, o famoso fluxo de caixa, ele vai nortear suas decisões, né? E é muito difícil você aceitar que tem uma outra coisa comandando você que não é sua vontade, né? Mas assim, vai mexer no fluxo de caixa ou não vai? Ó, vai pagar X funcionários, quanto tem aqui, quanto não tem. E eu tinha uma decisão que era não pedir empréstimo, não pedir, né? Então eu fiz com recursos próprios a empresa. Que tem um lado bom disso, mas tem um lado também que entra em um conservadorismo. Talvez a gente tivesse num tamanho. Exato, você não alavancou, então não fez um crescimento, apesar do que Porque agora não tinha também. Diego na minha vida ainda. Vamos conversar esse ano. Mas com 12 anos, quer dizer, nesses últimos 12 anos que você constituiu a tua empresa, o teu negócio, a tua consultoria, bootstrap, recurso próprio, enfim, quais foram os grandes aprendizados? Você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Várias. Eu acho que, assim, para mim, hoje, eu estou aqui porque tem uma equipe maravilhosa que está cuidando de N coisas que estão acontecendo na empresa. Eu demorei para assumir o compromisso em ter uma equipe fixa, por exemplo. Eu tinha medo disso, né? Falei assim, será que vai ter dinheiro para pagar? Não Pelo vai? compromisso mesmo. Sim, é uma Porque responsabilidade. você precisa que entre receita também para poder pagar as pessoas. Exato. Sim, não, porque se eu for olhar não é que não tenha que ter receita, mas se eu for olhar a reserva financeira que eu tinha à época, se eu tivesse pegado ali 25% daquela receita para fazer alguns investimentos no momento zero, traria mais tranquilidade Sim. e robustez de negócio, tá? Então, que é uma coisa que a gente fica muito, não quero compromisso. Não, é importante compromisso, porque o que é que eu aprendi com o compromisso? Você corre mais atrás, porque tem X pessoas dependendo de você. Você se força, né, a buscar o resultado, quer dizer, você precisa dele. E quando você tá o autônomo, né? Assim, no fundo, eu nunca fui autônoma, mas assim, para a turma que é autônoma, mas já não precisei pagar ninguém. Você falou assim, hoje eu vou fazer, esse cliente aqui eu não vou. Carol, eu vou atender a Diego, não sei se eu gosto muito dele. E aí você vai criando sabotadores, Sim. sem perceber, de prosperidade do negócio. Então, acho que isso também não é bom. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma recomendação, vai montar uma empresa, pronto, fazendo analogia, é aquela coisa, é a união estável ou é o casamento?
Não, já arrisca tudo, vai pro já não, all-in, já não entendeu? vai estar com a pessoa, Vambora. casa. Casa com a pessoa. Casa. Aí fica na união estável. Ah, não, mas eu tenho um documento de. Não, vai logo. Eu não posso dizer uma expressão, mas na Bahia a gente tem uma expressão para isso. Depois você pergunta ao aí, ó, Carlos. vem aí. Mas, fala, você fala. Teu primeiro grande cliente, assim, aquele que caiu a ficha, você fala, caramba, agora eu tô no jogo. Gente, isso foi muito cedo. Tem duas histórias interessantes. Uma que a consultoria começou por uma demanda de um cliente. A demanda chegou antes. A demanda chegou antes. Isso é bom. E aí a gente fez o negócio. E aí o primeiro grande cliente, eu vou errar aqui talvez em... Foi a Johnson, sem sombra de dúvida. A Johnson & Johnson. Você prospectou? Como é que chegou? Então, esse é o meu maior puxão de orelha que eu recebo de todos os mentores até hoje. Porque a gente faz pouquíssima prospecção. É ruim. Eu ia te fazer essa pergunta. Aí, ó, façam ruim. prospecção. É ruim. Porque Eu também demorei. a consultoria tem muito isso, né? Porque como você fica no atendimento, qual é o tempo que você dedica para prospecção? Não, é pior. É pior. Meu caso é pior. É pior? Vou assumir aqui Tá. uma fraqueza. Tem um lado muito bom que foi esses 18 anos de carreira foi de uma história muito sólida. Então, as pessoas têm muita credibilidade com o meu nome. Tem um lado bom para início de consultoria, isso é bom. Para a perenidade de consultoria, isso foi ruim. Porque as pessoas falam muito de Andrea Cruz e menos de vinculada Serum em Consultoria. Então, eles querem a ideia. Às vezes não é nem isso, é porque assim, não associam uma coisa com a outra. Então a gente está num trabalho, inclusive, de comunicação muito forte com a Serum e tal, para resgatar isso. Então, esse foi um ponto. O outro ponto, falando aí de prospecção, é as pessoas, como gostavam muito de mim, do trabalho que a gente fazia, então foi muito boca a boca. Não precisou prospectar, porque os projetos Então os vinham. projetos vinham. Então tem um lado bom isso. O lado ruim é que a gente começou a ver que perdia concorrência ou não era convidado para concorrência, porque a área de compras não conhece. Quem conhece a gente, os gestores conhecem, porque são nossos clientes, o RH conhece a gente porque é nosso cliente, mas a área de compras, se a gente não está num site, se a gente não está no Instagram, se a gente Acabou, não mandou lá o folder dizendo o que era, a área de compras não vai te procurar. Então, essa é uma deficiência que eu assumo muito vergonhosamente que a gente ainda tem no nosso mercado. Né? O lado bom é que o boca a boca está funcionando. Então, hoje, você diria que a maior parte dos seus clientes vem dessa indicação, do boca a boca. Ou indica interações. Então, a gente tem uma missão na Serum que é como muito... se fosse um marketing de relacionamento, talvez? Por exemplo, aqui eu já dei um check no NPS invisível que eu tenho. Quando você falou assim, eu vou para casa hoje à noite fazer as sinapses. Então, você já deu um check aqui na nossa missão. Qual é a nossa missão? Qualquer pessoa que interagir com qualquer membro da Serum Consultoria, ela precisa sair melhor do que ela entrou. Então, independente se ele é cliente, se a gente tem alguns trabalhos voluntários que a gente faz que acabam dando visibilidade, mas a gente não faz pela visibilidade, pela causa, mas tem esse contraponto. Ou estar aqui. Então, se eu estou aqui, o que é que eu vou oferecer de melhor para a Carol e para o Diego? Que ele vá para casa e vá dormir, ele vai refletir, ele vai pensar na vida dele, vai pensar no negócio dele. Então, essa é a nossa missão. Então, acho que assim, muito a gente se preocupa menos com a prospecção e muito mais com impactar qualquer um que passe por nós. Em cada ponto de contato. Em cada ponto de contato, seja o entregador, seja o motorista que trabalha para a gente, as consultoras. Outro dia, uma das consultoras mandou um WhatsApp e falou assim, vou emoldurar.
Ela fez assim, eu sou uma outra pessoa depois da Serum. Agora eu tô assim, 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 assado. Vou emoldurar aqui, NPS, Exato. Check. indicador, missão atendida. Você tem um time que não entrega resultado? Isso representa, no fim do dia, que você está queimando caixa da sua empresa. Estudos detalhados revelam que organizações que não abordam efetivamente a performance de suas equipes e líderes enfrentam uma perda média de 45% em receitas e acabam perdendo quase 1/3 de suas margens de lucro. Se você tem um time que não entrega e quer saber o seu status atual de perdas para reverter esse cenário para o ano que vem, clique agora no link abaixo e acesse a calculadora PPL da Bumit. Ela foi desenvolvida por especialistas em gestão de talentos e análise financeira. A PPL é a ferramenta de referência para CEOs comprometidos em otimizar não apenas a eficiência geral, mas também os resultados financeiros tangíveis da sua empresa. Não espere mais, clique agora e acesse a revolução para 2024. E me fala, o que faz a Serum? Aham. Bom, nós somos uma consultoria de gestão de carreira, esse é o grande guarda-chuva da gente. Dentro desse guarda-chuva de gestão de carreira, a gente tem a maior divisão de negócio, que são os programas de aceleração de carreira, individual ou em grupo, voltados aí para alta liderança. Então, VPs, CEOs, diretores de N mercados têm um namoro mais forte realmente com o mercado financeiro, com algumas indústrias, bens Mais de específico. consumo, muito forte, agro entrando muito forte agora também, publicidade muito forte, tecnologia, né? A gente tem as grandes empresas de tech que são clientes nossos, e ou a gente faz programas desenhados para eles de aceleração de carreira, ou a gente atende o executivo. Então, e aí entra um ponto que vocês me perguntaram sobre liderança feminina. Então, esses são os programas de aceleração de carreira, e há 6 anos a gente criou uma divisão de negócio nova, que são programas de aceleração de carreira para grupos menorizados corporativamente. Muito interessante. Porque a gente começou a perceber que a metodologia que a gente usava para atender os Diegos da vida, homem, branco, hétero, não necessariamente a gente tinha o mesmo resultado quando ia para mulheres, quando ia para pessoas negras, quando ia para LGBTQIA+, e quando ia para pessoas com portadores de deficiência. Então, a gente começou a estudar o que é que diferenciava a aceleração de carreira de homens e mulheres, começou assim. Tá. Então, hoje você tem a gente pesquisa isso, tem sabotadores de carreira específico para mulheres, existem sabotadores de carreira específico para pessoas profissionais negros, e o mesmo para LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Tem coisas que são cross a esses 4, e tem coisas que são específicas de cada um. Por exemplo, para Carol não ficar aí com a interrogação que ela está olhando para mim, de mulheres, um sabotadores de carreira muito conhecido é a síndrome da impostora. Só que o que está por trás da síndrome da impostora? Né? Você tem aí a mulher que quer assumir 50 milhões de tarefas, ela evita conflito porque ela quer ser amada, então ela não quer ter indisposição, e aí tem uma série de outras coisas. Então, a gente sai apertando esses parafusos, que pode ser dentro de um programa de gestão de liderança para altos executivos, pode ser uma presidente de empresa que a gente tem que fazer isso, ou programas específicos para esse público, que tem sido muito demandado. Então, assim, não somos empresa de diversidade, não seremos. Nosso foco é carreira, entender essa carreira na atualidade. E aí veio uma terceira divisão, que essa é mais recente, que são a gestão de stakeholders diversos. Então, o que é a gestão de stakeholders diversos? Como eu, Carol, como eu, Diego, como empresários, ou como presidente de empresa, lido com uma comunidade que vai além de colaboradores, de forma que está diversa. Então, assim, questões de ordem prática. Antes você fazia carros pretos na Ford com 100% de executivos homens. Hoje você vai para uma grande organização, você tem 4 gerações minimamente vivendo
naquela organização. Em breve teremos 5. E já tem empresa com 5, tá? Aí você tem homens e mulheres. Aí você já tem homens e mulheres na liderança. Aí você já tem empresas hoje que já tem, por exemplo, 40% de funcionários negros. Como é lidar com esse público? Aí você tem perfis diferentes. Diego, eu sei que conhece, Carol, eu entendi que sim também. Vocês lembram do MBTI, um assessment super conhecido? Qual era o perfil que a gente mais queria nas empresas no MBTI? Que a gente faz assim, esse aqui vai ser um bom líder. Quem lembra? Que vai ser sempre bem... os perfis que têm a lógica apurada. Os mais analíticos. O STJ. STJ, por muito tempo, regeu toda a liderança corporativa. E você se vangloriava para dizer assim, eu sou STJ, check. Hoje você tem como presidente um INTJ, um INTP. Você tem outros perfis que foram necessários e nada contra o STJ. Mas o que eu quero dizer é, a depender da empresa, depender da gestão de crise que você está passando, do ramo, da cultura, vai exigir um perfil diferente. E aí, como é lidar com um presidente que não vai querer, por exemplo, fazer um podcast, que não vai querer fazer aquela live animadíssima que as startups muitas vezes pedem, né? Que é o público da startup pede. A gente atendeu uma vez um CFO e ele era aí. Eu suspeito que o Sundar dele deve ser I. Muitos números uns talvez de fintech. O Steve Jobs já é um né? Muitos, você tocou um ponto, muitos líderes de fintech são I. Interessantíssimo. Porque o que ele gosta é do descobrir, ele gosta da inovação, ele gosta de estar ali no laboratório. E tem uma fintech aqui respeitando a confidencialidade, que ele falou assim, eu não quero a posição de presidente, eu sou o fundador, eu estou montando tudo isso daqui, ele claramente é quem orquestra, é o regente, mas ele contrata CEO para aparecer porque ele não quer aparecer. E tudo bem. Ué. E tudo bem, mas como é lidar com isso? Sim, difícil. Até pensando no investidor, como é um investidor falar com o CEO e não falar com o founder? Exato. Então, são essas questões que a gente trabalha com esses líderes nessa divisão de stakeholders para grupo diverso. Porque vai muito além do funcionário. É a comunidade que o seu ecossistema faz parte, é o seu investidor, é o seu fornecedor, é o seu cliente. Então, às vezes, outro dia, vocês gostam dos casos, a gente estava trabalhando com um colegiado, um regimento de cultura. E aí, os colaboradores exigiram que colocasse, não é inadmissível qualquer situação, não admitimos nenhuma situação não toleramos nenhuma situação de assédio e preconceito. Para os colaboradores, aquilo era importante. Para nós do colegiado, tanto fazia, em tese. Como eu estava no colegiado pela cadeira de pessoas, aí meus colegas falaram assim, nossa, mas que forte, não toleramos, por que vai usar uma palavra tão forte e precisa? Aí eu falei assim, se os colaboradores estão pedindo, a gente vai manter. Sim, porque provavelmente tem algo ali, né? Hoje, o peso dos colaboradores é de igual com o peso do líder. E é uma chave muito nova. A gente viveu isso com a história do remoto. Talvez até um pouquinho antes no ecossistema das startups, essa horizontalização da responsabilidade, eu me choquei, uma situação que eu tive na 99, uma vez que eu sofri intervenção do meu próprio time. Eu tinha sido diretor de empresa, caí na 99 para assumir uma cadeira para ajudar na expansão, cheguei a ter umas 15 pessoas sob minha gestão, a gente horizontalizou tudo,
Num dado momento, meu time fez uma intervenção, me botou na sala e o estagiário foi quem levantou e começou a falar. Mas É o que isso. está acontecendo? Revolução! Exato, em algum momento da minha Queda carreira... da Bastilha. Queda da Bastilha, É porque em algum momento da minha carreira É teve isso. cadeia e controle, cadeia e Sim. comando, né? Comando e controle. Comando e controle. E aí, de repente, pô, tá todo mundo junto. E aí foi muito engraçado porque eu me tornei recurso daquele time, eu tinha uma estagiária que conduzia um projeto e eu era recurso dela naquele projeto. Então, eu acho que essa mudança, você conseguir trazer isso para a realidade, para a entrega e treinar isso, porque tudo bem, eu consegui virar a chave, acredito que tenha conseguido também, depois o time pode falar, as pessoas que estavam junto comigo podem falar melhor, mas eu acredito que eu tenha virado a chave. Agora, nem todo executivo vai conseguir virar a chave, ou nem Sim. todo profissional vai conseguir virar uma chave como essa de forma tão simples, vai sofrer. Não é, porque a gente está vivendo um choque de mudança de modelo mental. Então, essa história de eu fazer esporte novo, uma vez por ano pegar para fazer um esporte Inventa novo, alguma coisa, né? vem daí, para você saber que você é um reles mortal, um ser humano como qualquer outro, e quem manda é a natureza, não é nem a gente. Haja visto que a gente viveu no Rio Grande do Sul. Pois é. Quem manda é a natureza. E o líder está ali só como mais um recurso. Você usou uma palavra maravilhosa, vou usar isso, Diego. Mais um recurso. É mais um recurso, é um facilitador, mais tem um senioridade. Ele recurso. exatamente, ele tá ali para servir, né? E isso é dificílimo para as gerações como a minha X. Super. Mas deixa eu fazer um gancho só para a gente não perder esse tema que eu queria ouvir de você. Você falou de virada, de mudança, como é que vira a cabeça? Como é que foi virar a cabeça de ser uma consultora autônoma para ter time, de fato? Porque hoje você tem um time, teu time. Sim. Aliás, a gente lida com o teu time também para poder pegar a tua agenda e ficar Ai, sempre gente. aí. É dificílimo, porque eu venho de um... Tem um livro, vocês devem conhecer, chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Eu não conheço. Ele é muito bom e, aliás, todo empresário devia comprar. No capítulo 3 tem um assessment, você faz, ou hoje em dia você entra na Gallup e faz o assessment. Descubra seus pontos fortes. É maravilhoso. E esse autor é um clássico. E esse autor, ele valoriza muito o que a gente tem de melhor e não o que a gente tem de pior, né? Então, assim, como é que você usa o que você tem de melhor a serviço daquele ecossistema. E um dos meus pontos fortes é a excelência. Tem uma amiga, ela vai ouvir, ela vai rir, que eu vou falar dela. Thaís, um beijo para você. E sempre quando almoça, ela fala assim, como é que você tá? E aí eu... Antigamente, agora não, né? Porque na equipe, porque eu queria a jornada do cliente assim, não foi assim. Então, eu demorei muito tempo e não recomendo, tá? Mas assim, foi muito difícil para mim montar equipe versus esse padrão da tua régua ser da muito régua alta. de excelência. Então, na minha cabeça, a Ser vende excelência. Eu acho que vende mesmo. Mas, assim, o fato de vender excelência não quer dizer que a pessoa não está fazendo o mais excelente dela. Exato, né? Essa régua é importante. Então, a virada de chave foi isso daí. Foi muita terapia, viu? Tá vendo? A terapia tá Terapia em pauta. tá em todas, Tá hein? em pauta. É a segunda do dia hoje. Foi muita terapia e alguns temas de saúde que eu tive que abruptamente delegar para a equipe, porque eu tive que cuidar da minha saúde Sim. de forma abrupta. Isso tem mais ou menos uns 3 anos. E eram 2 consultoras e eu falei assim, vocês vão ficar, vocês que vão fazer a proposta, vocês vão fazer... Tudo que eu fazia... Você foi passando. Eu tive que passar, não Teve tinha... que arriscar, tive né? que arriscar. Acabou, deixou de ser ali o preciosismo da Sim. excelência, falou, ou eu faço ou acabou, né? Não tem... E aí ali deu certo. Né? Elas responderam até muito, minha expectativa estava baixa, falei assim, bom, esquece. E elas responderam super bem aquele estímulo que foi dado. A partir dali eu comecei a ver que eu podia confiar. Ainda é um desafio?
Minha cabeça é uma cabeça de excelência. Antes de vir para cá, estava com a equipe, tem um projeto que eu boto as metas, né, de engajamento, essas não é nem financeiro. E todas estavam abaixo, muito abaixo do que a gente tinha colocado. Não tem jeito, é da minha natureza, eu paro tudo. O que está acontecendo? Cadê o indicador? E por mais que eu seja de pessoa, eu sou muito matemática, eu dei aula de matemática, inclusive. Então, eu sou muito do número. Então, peraí, quantas participantes não vieram? Por que X cancelaram? Porque eu não sei o que... Seu raciocínio vai sendo lógico. Vai. Isso que você está trazendo, né? Tem uma relação que a gente fala muito aqui na Boomit, porque a gente tem várias empresas que estão com a gente, desde empresas que às vezes estão iniciando até empresas que já estão capital aberto como clientes. E a gente percebe que tem um fator, uma palavra que você falou, que é comum a todos os empresários ou empresárias: controle. E aí a gente trouxe um instituto de psicologia para nos ajudar nos trabalhos que a gente tem, porque a gente falava, por que raios sempre tem essa dificuldade da delegação, né? E aí faz o treinamento, contrata não sei quem. E aí o que a gente viu? Né? Que os empreendedores geralmente passaram na primeira ou segunda infância algum tipo de situação na vida familiar que faz com que eles desenvolvam a necessidade do controle. Ela pode ser manifestada, né? Você pode sofrer N traumas, né, na sua vida, mas algumas pessoas vão exercer controle, outros ansiedade, outros duas coisas, outros vão ter uma tendência mais à depressão. E o controle é muito forte. E é por isso que muitas vezes a gente percebe que a segunda palavra que você falou que é muito forte, que é confiança. Elas estão ligadas. É muito difícil um empreendedor, uma empreendedora confiar, esse primeiro salto que acabou acontecendo numa questão de saúde sua, você não tinha opção, aí você se jogou porque você não tinha opção. Mas enquanto o empresário ele segura ali o máximo que ele puder, e necessariamente isso vai trazendo uma cascata de desafios de crescimento para o negócio. Então, ele acaba virando gargalo para o negócio, tem dificuldade de formar liderança, e naturalmente isso se desfaz quando você consegue com que seus liderados, ou também líderes ali, né, que a gente chama líderes táticos, começam a, de fato, ganhar a sua confiança, aí você delega. Por isso que eu odeio esse discurso, que a gente vê muito, você tem que delegar. O empresário só vai delegar se ele confiar. Se ele não confiar, ele não vai delegar. Você pode botar uma arma na cabeça dele. Posso colocar uma pimenta malagueta? Pode, porque esse tema é um tema que a gente investe muito tempo observando e pesquisando na prática, né? Nas narrativas, como você está fazendo aí. E a gente chegou em dois tipos, dois grupos. Tem um grupo que tem um negócio como filho, que é o meu caso. Isso aqui é filho. E a mulher tem uma questão da criação, né? É natural, nossa. Tem, mas assim, independente de homem ou mulher. Quando aquilo é filho, foi seu sonho, você idealizou. É visceral, né? Exatamente. Pode olhar, os fundadores do Google estão lá com ele, estão lá até hoje. É filho. Tem conexão emocional com o que eles criaram. E você tem o empresário investidor, que ele quer fazer dinheiro com A, B, C ou D. Esse empresário, ele tem mais facilidade de delegação. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com esse grupo, uma facilidade de responsabilização. Por exemplo, eu vou contratar a Boomit para fazer? Vou. Quanto é? É tanto. Tá bom. Quais são seus SLAs? Qual é o contrato? Ele não tem emoção. E ele sabe que Carol vai entregar o que ela se predispôs a fazer. E a coisa gira, a coisa escala, a coisa amplia de uma forma muito mais leve do que a gente que tem isso aqui como filho. Né? Eu não tenho filho, mas muitos amigos com filhos, eu sei que Diego tem, não sei se Carol tem filhos. Não. É aquela velha história, vai escolher a babá do seu filho. Dificílimo. É a mesma coisa, é uma igual. analogia perfeita. Analogia perfeita. É igual.
você vai saber quem é, onde mora, qual é a procedência, né? Hoje bota câmera, né? Tem uma Câmera, série de microfone, coisas que você acompanha. faz e Mapa você, de calor no quarto. e você ainda fica preocupado Uhum, se aquilo dali vai dar certo. É filho. sim. A gente tem uma ligação emocional. Isso eu fui trabalhar na terapia, viu, Carol? Quando eu entendi que a Serum era filho, e que também o filho já está crescendo, que já são 12 anos, Exato. então, assim, agora é filho para o mundo. Sim. Então, agora todo mundo pode dar pitaco. Vai contribuir. Vamos ver como vai escalar, vamos ver como vai crescer, porque a gente está nessa fase de negócio, né? Como é que amplia, tarará. Ótimo. Perfeito. Mas é filho. Deia, olha, maravilhoso, né? Para mim, uma aula. Eu não sei o que baiano tem, que todos me hipnotizam. E é um jeito calmo de falar e toda uma eloquência, mas muito obrigada mesmo. Adorei. Acho que a gente pode trocar demais. Acho que tem um campo aí de trabalho, de troca, que eu acho que pode ser muito rico. Te agradeço demais pela confiança, né? A gente está se conhecendo hoje aqui. Diego, obrigada aí, foi um presente, né? E te agradeço muito. E se você quiser deixar algum recado para quem está nos assistindo, alguma coisa que você gostaria de falar, uma frase assim que de repente mudou sua vida, você falou hoje, eu achei genial. Mas se tiver alguma outra que você gostaria de trazer. Eu quero, porque é um recado que eu tenho dado muito pro empresariado. Lembre que sua vida tem 10 pilares, minimamente. E cuide dos 10 pilares. Porque os filhos, sejam as empresas ou os próprios filhos, precisam da gente bem Para isso. Para serem bem criados. E não é só saúde, é o relacionamento íntimo, é família, é saúde financeira, saúde espiritual, independente de crença que você tenha, como está se conectando com você, o intelectual. Então, você tem aí muitos pilares e eu tenho visto as pessoas negligenciarem esses pilares, e aí quando vem ou vai para um tema de saúde, ou vai para uma falência, ou vai para uma crise no casamento, por não ter nutrido, sabe? A gente não é, por mais que eu ame meu filho Serum Consultoria, a gente não é Serum, né? A Serum é para o mundo, né? É um dos pilares, né, da vida. Então cuidem bem aí dos outros pilares e façam novos esportes. Uma aula, Deia, uma aula. Obrigado, Carol. Obrigada, Deia. Obrigada.